Ford Ka 1.5 motor Sigma, como que ele é na cidade, como ele é na rodovia? Acompanhe com a gente. Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje vim fazer um teste para você bem interessante. Um teste de direção do Ford Ka 1.5 motor Sigma. Como que ele se comporta na cidade e na rodovia? Ele é bom? Prazeroso em dirigir? Como que é a questão do freio? Enfim, vamos fazer essa avaliação completa, comentando de desempenho, consumo, enfim, tanto na cidade quanto na rodovia. Acompanhe com a gente, vamos lá! Bom pessoal, vamos dar uma volta então aqui no nosso Ford Ka 1.5, ver como o carro se comporta aqui na cidade e também vamos dar uma volta na rodovia para ver como ele se comporta na rodovia. O bacana desse carro aqui, ele tem bastantes recursos, como por exemplo assistência de partida e rampa, que ele não deixa o carro retornar, você na subida você tira o pé do acelerador, do freio na verdade, e ele não deixa o carro voltar por 3 segundos. Isso é bem interessante. O carro também tem controle de tração e estabilidade, que para a época era algo de um grande diferencial, porque era raro da gente ver esses recursos nos carros de entrada. Bom, o consumo do carro, pessoal, ele faz 7,9 na cidade etanol e 11,5 na gasolina na cidade. Esse carro ele tem uma direção elétrica bem interessante, porque ela é leve quando você está andando na cidade, porém ela acaba ficando pesada na rodovia, eles conseguem equilibrar bem isso. Então nas manobras você tem realmente uma direção que é bem leve, isso ficou bem bacana. O cluster é algo que realmente acho que poderia melhorar aqui, ele é muito pequeno, contagiros é pequeno, marcador de velocidade até que é regular, mas ele poderia ter sido mais bem feito. Eu acredito que ficou meio desproporcional pela tecnologia do carro, pelo design do carro, poderia ter sido mais bonito, poderia ter sido melhorado, e também ele poderia ter marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, algo que cairia muito bem aqui para o modelo. Esse motor aqui ele faz de 0 a 100 em 9,9 segundos, esse motor 1.5 Sigma. Vale lembrar que ele tem menos potência, ele tem 110 cavalos. Já o motor novo, o Dragon, motor 1.5 3 cilindros, ele já tem uma potência maior, 136 cavalos. Porém, em termos de confiabilidade, esse motor antigo Sigma realmente ele é bem melhor. Custos de peças são menores e também nós temos menos problemas crônicos, menos críticas quanto à duração do motor, durabilidade e até em relação ao motor em si, né? Vale lembrar que esse carro tem um câmbio apenas manual, porém a partir de 2018 houve a inserção do automático, aí de 6 velocidades, né, que na verdade já é o que o pessoal tem pedido mais. A Ford preferiu segurar um pouco em vez de continuar com o Power Shift, aquele câmbio automatizado que veio no Fiesta e que acabou dando muitos problemas, muitas críticas aí que acabou tendo. Então ela preferiu segurar um pouco e já lançar com um câmbio mais moderno, mais interessante. Esse carro tem bons resultados de consumo e vale lembrar que o 1.0 dele era o mais econômico da época. Ele vem com motor 1.0 e 1.5. Esse carro aqui ele tem boas respostas quando você está dirigindo ou na subida ou na cidade em si. Ele não tem respostas tão boas quanto o Dragon, mas as respostas dele são bem melhores. Afinal, o Dragon também tem 26 cavalos a mais. A relação de marchas aqui também, o câmbio, a gente percebe que ele é um câmbio longo, porém ele é um câmbio bem escalonado. Você não sente buracos, vamos dizer assim, enquanto você está dirigindo. Realmente, ele conseguiu ficar bem escalonado para o motor, né? O motor e o câmbio casaram muito bem. É um motor econômico, tanto que por o carro ser econômico, a Ford acabou nem adotando o câmbio de 6 marchas em outras tecnologias, como por exemplo o Start-Stop. Acabou mantendo apenas o que estava, já que o resultado foi muito bom. Para o Fiesta 1.5 ele é um motor fraco, porém o carro, como é um carro bem mais leve, ele acaba tendo um desempenho bem melhor. Fica um carro muito agradável, muito equilibrado para você dirigir. Esse motor também ele é um motor bem silencioso. Ele consegue rodar em baixas rotações a maior parte do tempo, então isso ajuda bastante tanto na economia quanto no silêncio do carro. Quando você está andando aqui na cidade, você sente que ele não precisa de altas rotações, aí mesmo quando você está numa retomada ou um ganho de velocidade rápido, você percebe aí que não precisa, raramente você vai chegar, por exemplo, a 5.000 giros. O carro te responde de uma forma muito boa, mesmo com o ar-condicionado ligado. O freio dele é muito bom, se você comparar com a frenagem, um teste de frenagem comparado com outros carros do mesmo segmento, outros carros aí até 1.6, o carro acaba saindo melhor, a frenagem dele, curso aí de
até 0, né, de 60 a 0 aí, eles aconselham aí que o carro freie de 40 metros até 50. Quando ele para em 40 metros, sinal que o carro está freando muito bem. E o carro fica em torno dos 41, ou seja, a frenagem, o teste de frenagem dele realmente é muito bacana. Freia muito bem. Outra parte interessante do carro seria o conforto, o prazer em dirigir em si. Eu acho que é um carro muito bem equilibrado, do que se diz aqui de câmbio, motor, muito bem casado. É um carro, como dizem, realmente gostoso de dirigir. Para quem preza por prazer em dirigir, vale a pena. Algo que esse carro peca bastante, na verdade peca um pouco, vamos dizer assim, é a parte de acabamento. Na verdade não é um dos melhores. Como eu disse, ele é um acabamento bonito, ele realmente foi bem feitinho em termos de design, de aparência, porém ele começa a ficar barulhento com relativo pouco tempo de uso aí. A gente já percebe alguns rangidos do acabamento. Então nisso realmente a Ford poderia ter melhorado um pouco, ter colocado ou às vezes alguma espuma para reduzir esse atrito entre as peças plásticas. Principalmente se acaba tendo o costume de utilizar o carro em estradas de terra ou às vezes até em algum pavimento que não seja muito bom. Bom pessoal, vamos fazer aqui a subida que a gente costuma fazer para ver realmente o desempenho aqui do carro. Segunda marcha, a gente dá seta e entramos aqui na rua para ver. Pronto, esse carro um pouco lento aqui. A gente pisa e realmente a gente sente que o motor, olha, responde muito bem. A gente percebe sim alguns ruídos aqui, né? Agora realmente a gente percebe, até parece um pouco no painel, mas mesmo assim não é absurdo não, principalmente lembrando que esse carro aqui está com quase 90 km. Mas o que surpreende realmente é o desempenho. Numa subida relativamente forte, o carro com 2 pessoas e o ar-condicionado foi muito bem. Na parte aqui também nós temos uma pequena valeta e também no paralelepípedo percebemos que o carro consegue absorver bem. Para o segmento dele está muito interessante. Consegue realmente dar uma absorvida bem aqui nas irregularidades e você não sente tanto aqui no paralelepípedo. O que o paralelepípedo acaba revelando um pouco mais realmente é a questão dos ruídos internos, né? Que acabam ocorrendo nos acabamentos, mas na verdade todos os carros dessa categoria aqui, já testamos também o Etios, já testamos outros carros da mesma categoria e isso infelizmente é muito comum. Só em carros superiores que nós temos, por exemplo, painéis emborrachados, que esses problemas acabam não ocorrendo. Agora vamos na rodovia para ver como o carro se comporta. Bom pessoal, estamos aqui começando então no nosso trecho rodoviário, vendo como o Ford Ka 1.5 motor Sigma se comporta nessa situação. Estamos aqui em quarta marcha, o carro está próximo de 70 km por hora e ele está em 2.500 giros. Realmente ele é um carro que ele consegue manter a rotação baixa mesmo em velocidades mais altas. Provavelmente graças ao câmbio bem escalonado e também um câmbio mais longo. Mas interessante que mesmo o câmbio assim sendo mais longo, por exemplo, estamos aqui a 2.000 RPM, né? Estava 80 por hora, então mesmo em quinta marcha é bacana que o carro consegue manter as rotação mais interessante. Quando você está por volta de 120 km por hora, o carro está, por exemplo, a 3.000 giros. Ou seja, giro baixo, sinal de economia de combustível. O carro geralmente, consequentemente, você consegue também economia boa. O torque dele em máxima é em uma rotação alta, 4.750, mas mesmo assim o torque ele é bem distribuído ao longo das rotações, que faz com que você não precise aumentar tanto assim para você ter um carro esperto, um carro na mão. E estamos, por exemplo, aqui numa pequena subidinha, a gente percebe que você pisa, o carro responde. Você não precisa pisar fundo. Mesmo com o ar ligado, mesmo com 2 pessoas, o carro tem um desempenho bem interessante, um rendimento muito bom. Estamos aqui mesmo, por exemplo, a 80 km por hora e o carro está um pouco acima de 2.000 giros. Vale lembrar aqui que esse carro faz de 0 a 100 em 9,9 segundos e que a máxima dele é limitada em 181 km por hora. Pois é, máxima aí bem interessante também para o carro. Quando a gente compara aí as retomadas dele, ele é uma retomada boa, porém ele acaba perdendo um pouco, tá na média do segmento para um pouco abaixo, quando você compara, por exemplo, com o Fox 1.6 até com o Palio 1.6. Mas algo que o Ka ganha muito na questão da frenagem. Realmente a parte de frenagem dele é um freio muito bem dimensionado, muito interessante para a proposta do carro em si.
Algo muito elogiável aqui também no Ford Ka seria a sua direção elétrica. É uma direção muito bem calibrada, ela realmente é leve para manobras, você faz elas com muita facilidade. Porém, quando nós estamos numa rodovia como aqui, você sente uma firmeza, te dá uma boa sensação de segurança. Alguns não gostam, acham que a direção do Ford Ka ela acaba sendo leve demais, o que muitas vezes acaba não passando tanto a realidade, é como se fosse amortizada, vamos dizer assim, você não sente tanto que está correndo no asfalto, vamos dizer assim, uma direção tão direta. Mas mesmo assim eu gostei bastante, eu acho que ela é mais focada não numa esportividade, mas sim realmente num conforto aí para quem preza um carro confortável para dirigir, realmente o carro vai atender perfeitamente. Quando a gente comenta aqui do consumo, esse carro faz 11,5 km por litro no etanol e chegando a 13,6 km por litro na gasolina. E o meu amigo Marcelo, que é o dono desse carro, ele viaja às vezes para alguns lugares e comenta sempre que o consumo do carro é muito superior ao que ele marca. Na verdade, superior eu digo ele positivamente, o carro consome muito menos combustível do que marca, aqui chegando em alguns casos que ele mediu, chegando a 16, 17 km por litro. Então realmente, como ele é um carro que ele te entrega o torque rápido, apesar de ele não ser turbo, ele é um carro muito bem calibrado pelo peso dele, você não precisa pisar tanto e consequentemente o consumo de combustível realmente é bem mais baixo. A gente está dirigindo aqui de forma tranquila, até nas vezes que eu pisei um pouco, você sente que não há necessidade de realmente pisar fundo, né? Então isso ajuda bastante na questão do consumo do carro. Ele tem um câmbio leve, né? Ele é um câmbio preciso, porém o câmbio dele não é tão macio. E os engates também eles são um pouco longos, o que pode incomodar quem gosta de uma pegada um pouco mais esportiva, mas como eu comentei com vocês também, esse não é o objetivo desse carro. O foco desse carro realmente é muito mais a questão do conforto, isso ele agrega bastante. Até quem vai atrás é um carro realmente muito confortável em estrada, né, em rodovia aqui o carro vai muito bem. Vale lembrar também que ele é um carro bem estável, nas curvas não é um carro molenga, não é um carro que ele fica balançando bastante nas curvas, ele realmente consegue ter uma suspensão bem calibrada tanto para o conforto quanto também para a questão da estabilidade. Isso acaba agregando bastante o carro sendo bem equilibrado. Vários outros carros aí que a gente já testou, realmente o carro fica muito, como por exemplo o concorrente dele, que a gente fez o comparativo, Fiat Gran Siena. Se você não viu esse comparativo, veja no card aqui em cima. Esse comparativo mesmo, a gente percebe que o Fiat Gran Siena já rola mais do que o Ford Ka. O que o pessoal reclama algumas vezes é pelo Ford Ka ter uma frente mais baixa, ou seja, muitas vezes acaba assim pegando embaixo, que incomoda um pouco aí os usuários do carro. Mas o próprio Marcelo, dono desse carro mesmo, que ele não reclama, já acostumou com a altura do carro, tem os cuidados devidos, tanto que o carro ele tem a parte lá, aquele defletor embaixo, ele está intacto. Em muitos casos, realmente você já vê que nem existe mais essa peça. Não tem jeito, porque o carro tem estabilidade, ele necessita ser baixo. É a forma como o carro é um pré-requisito aí. Algo interessante, estamos chegando aqui próximos aos 100 km por hora e a gente percebe que o motor não está girando nem a 3.000 RPMs. Realmente o carro está com o câmbio bem escalonado, permitindo aí um bom desempenho versus um bom consumo de combustível. É interessante que quando eu comparo com o meu Etios 1.3, nessa quilometragem, nessa velocidade, na verdade, eu já precisaria engatar uma sexta marcha. Já no Ka a gente não sente tanto essa necessidade de uma sexta marcha. Ficou bem bacana aí o casamento do motor e o câmbio. Vale lembrar que sim, o automático ele contempla 6 marchas. Bom pessoal, então vamos lá para a nossa conclusão. E aí pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Acharam interessante? Vale a pena? Não vale a pena? Como que você achou que eles comportam na cidade e na rodovia? Como você imaginava? Deixe seus comentários aqui, vamos bater um bate-papo. Isso ajuda bastante, enriquece aí para quem está vendo os vídeos também. Por favor, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, seus familiares. Isso nos ajuda bastante. E você, está querendo comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro problemático? Posso te ajudar.
entre em contato com a gente no gtcarschool@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook e agora Kawaii e TikTok. Lá a gente está postando vídeos curtos, sempre mostrando uma avaliação, mas porém de formas bem mais objetivas e bem interessante. Vale a pena acompanhar lá que tá bem interessante. Isso aí, pessoal. Queria agradecer imensamente meu amigo Marcelinho, que é o dono desse carro. Muito obrigado, Marcelinho. Parabéns pelo cuidado, por sempre fazer a manutenção em dia. O carro, apesar de estar com mais de 80 mil, o carro está em excelente estado. Parece um carro realmente novo. Parabéns aí pelo cuidado e muito obrigado aí pela oportunidade. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Tamo junto na combustão e na eletrificação. Valeu!